Fala pessoal, beleza? Aqui é o Caio. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre as soluções de bancos de dados relacionais no GCP de uma maneira mais geral, né? Então eu não vou entrar em muitos detalhes sobre as tecnologias, é mais para a gente ter uma visão do todo aí, saber quais alternativas a gente tem para fazer uso de um banco de dados relacional no GCP. A primeira opção é o Cloud SQL. E o que ele oferece aí de novidade? Ele é um banco de dados gerenciado. Isso quer dizer que a Google se encarrega de efetuar os backups, replicação, aplicação de patches, e, entre outras coisas, que ficam a cargo dela, fazendo com que você possa direcionar o seu tempo e os seus esforços nas atividades que gerem mais benefício à sua empresa, né? Agreguem mais valor. Então essa é uma vantagem aí do Cloud SQL. Ele tem suporte ao SQL Server, MySQL e Postgre, né? Então tem compatibilidade. A gente consegue provisionar uma instância do Cloud SQL que vai fazer uso de um desses três bancos de dados aí. Em relação ao hardware, né? Ele tem suporte de até 96 vCPUs e aproximadamente 64 terabytes de armazenamento. Escala verticalmente, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que se você precisar aumentar o poder de fogo, aí, o hardware do Cloud SQL, isso vai acontecer através do aumento, né, de memória, por exemplo, ou de armazenamento, até o limite ali do item acima, né, conforme eu comentei, uma escalabilidade vertical aí no caso. Fácil migração através do Database Migration Service. Esse é um serviço nativo da Google que facilita muito migrações cujo destino é o Cloud SQL, né? Então, se você precisar migrar bancos de dados que estão no SQL Server, MySQL, no Postgre, on-premises ou até na AWS, por exemplo, através desse serviço de migração de bancos de dados é muito mais fácil, é muito simples, muito intuitivo. Então, é uma outra vantagem aí do Cloud SQL, caso você precise migrar algum banco de dados, né? Uma segunda alternativa é o Compute Engine, né? Que basicamente é a possibilidade de você provisionar e fazer uso de máquinas virtuais dentro do GCP. Elas podem ser Linux ou Windows, até 96 vCPUs, centenas de gigas de RAM e centenas de terabytes de armazenamento. É o limite aí de uma instância do Compute Engine. Se você for utilizar o SQL Server, ele já tem imagens pré-configuradas que vão facilitar aí, as atividades de instalação e configuração. Tem muita integração com o Terraform, né, que é uma tecnologia para a gente provisionar recurso computacional. Então é bem interessante nesse sentido. E tem essa opçãozinha opcional de Startup Script, que é basicamente você definir um script ou comandos que vão ser executados após a instância ser provisionada ou depois que ela for restartada, né? Então, se você precisar instalar um banco de dados ou algum componente, esse Startup Script pode ser útil. Migração Lift and Shift. Se você tem banco de dados ou aplicações rodando em máquinas virtuais fora do GCP, no caso, você quer migrá-las para o GCP, as is, né, sem efetuar nenhuma alteração, a migração Lift and Shift é muito útil porque você pode gerar uma imagem dessas máquinas virtuais que estão fora do ambiente GCP e importa, por exemplo, para o Cloud Storage essa imagem, e aí quando você for criar a instância do Compute Engine, você usa essa imagem como fonte ali e vai facilitar muito aí as atividades, né? Basicamente uma importação completa da VM que estava fora do GCP. Uma terceira alternativa de banco de dados é o Cloud Spanner. Ele é gerenciado como o Cloud SQL, mas o que ele oferece de vantagem ou de peculiaridades em relação ao Cloud SQL? O Spanner ele é um banco de dados relacional global massivamente escalável. A escalabilidade do Spanner ela é horizontal, ou seja, ela acontece através da adição de nós. A gente pode ter milhares de nós espalhados pelo mundo ou por um continente para aumentar aí o poder de processamento
minimizar a latência de acordo com a necessidade. Então, esse é o grande diferencial do Spanner, essa questão da escalabilidade horizontal e por ser possível que a gente tenha nós em todo o mundo, né? Apesar desse recurso de escalabilidade que ele tem, por padrão, a autoescalabilidade não vem habilitada, né? A gente pode setar aí o autoscaler para rodar, né? E aí ele tem 3 estratégias de autoescalabilidade, aí não vou entrar muito em detalhes para não estender muito o vídeo, mas você pode escolher de acordo com a sua necessidade. E aí o Spanner ele vai aumentar ou diminuir a quantidade de nós de acordo com os parâmetros que você definiu, com a carga de trabalho, né? Então é muito útil nesse sentido aí, essa escalabilidade. E por ser um banco de dados distribuído, ele tem algumas questões aí diferentes dos outros, né? Porque a gente precisa fazer uso dessa arquitetura distribuída para tirar o proveito e explorar todo o potencial que o Spanner tem, né? Então a gente tem que projetar o banco de dados de modo que as cargas de trabalho sejam distribuídas e paralelizadas, né? Eu não vou entrar muito em detalhes também para o vídeo não ficar longo, mas eu vou deixar nos comentários, na descrição do vídeo, um link de uma documentação bem interessante falando sobre design de PK e interleaved tables, que são tópicos-chave aí quando a gente fala de Cloud Spanner, beleza? Bom, e em relação ao Oracle, né? Ele até poderia rodar nas instâncias do Compute Engine, mas a Oracle não aprovou o Google Cloud como plataforma oficial, né? Então, para não violar aí questões de licenciamento, não é possível rodar no Compute Engine, e a solução encontrada foi o Bare Metal Solution, que nada mais é do que parceiros da Google fornecerem, né, servidores físicos otimizados para rodar em Oracle, e esses parceiros estão em regiões próximas à rede da Google, né? Então é feita aí uma conexão entre a rede interna da Google e os servidores do parceiro onde vai rodar o Oracle, e aí esse banco de dados passa a ter visibilidade aí dos outros serviços do GCP, né? Um ponto muito importante é que o cliente ele passa a ser responsável pelo gerenciamento de todo esse ambiente, né? Então, instalação, configuração de software, tem questão de licenciamento, aplicação de patches, backup, segurança, criptografia e outros itens, né? E para finalizar, a última alternativa é o Kubernetes Engine, que nada mais é do que uma série de VMs, aí, instâncias do Compute Engine, que trabalham em conjunto formando um cluster que é gerenciado pelo Kubernetes Engine. Beleza, pessoal? De forma geral, são essas as alternativas aí para banco de dados. Espero que tenha sido claro aí para você. Valeu, tchau, tchau.